Vamos começar aqui, começar a ver as coisas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver aqui. Ok. 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 Olá. Olá, vamos ver aqui. Falar hoje de custos, na verdade de centros de custos, certo? Vamos falar de centro de custos. Aqui. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, hoje nós estamos então, agora sim, tem algumas pessoas aí para entrarem, né? A gente vai aguardar um pouquinho, né, para fazer aquele esquema do Instagram avisar as pessoas. Então, bom dia, cafezinho bom. E pode ser um café, né? Bom, agora vai, tá. Você pode estar vendo isso agora, neste momento, você pode estar vendo isso gravado também, que a gente deixa gravado depois aqui no perfil. E essa mesma live ela também vai para o YouTube depois, certo? Bom, então vamos lá. Essa é a segunda live que nós estamos fazendo aqui no perfil do Custos Públicos. Na primeira semana passada eu falei um pouco da questão, como que começou esse projeto, que na verdade é para falar da metodologia de apuração de custos no setor público. Bom, e hoje nós vamos falar de uma coisa básica, que é justamente aonde alocar os custos. Onde alocar os custos. E durante o período também a gente vai costurando com algumas outras coisas. Tá? Bom, primeiro, considerando que a metodologia é para apuração de custos, é normal que se use o termo centros de custos, que são os locais onde, na verdade, são apropriados ou alocados os custos da organização. Até quanto isso, primeiro tem uma questão, geralmente a forma, vamos dizer, mais clássica, e que também era a forma que é trabalhada até hoje na fundação, é que os centros de custos eles acompanhem a estrutura organizacional, ou seja, conforme tem os órgãos, os setores, as gerências, as diretorias, para cada um destes locais é um centro de custo, certo? E daí também respeitando a questão da hierarquia. Então, por exemplo, você pode ter um centro de custo que está ligado à alta executiva, ao gabinete da presidência, por exemplo, um outro que está à chefia de gabinete, de diretorias, de gerências, de setores mesmo, setores que são mais básicos, mas para cada órgão pode ser destinado, pode ser criado um centro de custo. Há casos que muitas vezes o órgão é criado e por alguma razão a organização pode optar que aquele órgão ele não seja um centro de custo. Ainda assim, muito provável, este órgão muito provável, ele vai ter servidores, ele vai consumir recursos, então é interessante que se considere essa questão sim de ele ter um centro de custo, ok? Bom, dito isso, como ele deve seguir a questão da organização, dependendo do órgão em que é exercida a atividade, esse órgão ele pode ter atividades que são consideradas como fim
e atividade que são consideradas como meio. Então vamos supor, vamos pegar um órgão de educação. A atividade fim daquele órgão é a educação, né? É dar o ensino, seja fundamental, médio, enfim. É educação, é a atividade fim. A atividade meio, em linhas gerais, na verdade, ela está ligada à questão do administrativo, ou do suporte administrativo, burocrático, necessário para que seja desenvolvida a atividade fim. Então, vamos supor, por exemplo, que uma escola, na verdade, é um centro de custo com atividade fim e, na verdade, uma delegacia regional já, na verdade, não é um centro de custo, certo? Bom, isso pode variar de organização para organização. Vou dar um exemplo, por exemplo, 2 exemplos. O primeiro vamos pegar lá da fundação. A Fundação Casa, ela optou na sua organização para que todos os setores, na verdade, tenham um centro de custo, certo? Seja centro de atendimento, núcleo de atendimento, e também as áreas administrativas. Então, por exemplo, lá o pessoal da logística, a área de recursos humanos, a área de suprimentos, todos os setores que incluem diretoria, gerências e seções têm um centro de custos. No que se refere, por exemplo, ao projeto de custos para o Estado de São Paulo, eles, na verdade, consideram como centro de custos mesmo tudo que é voltado para a atividade fim. Aqueles que não são voltados para a atividade fim, eles não consideram necessariamente como centro de custos ativos. É feita a contabilização dos recursos que são aplicados lá, tá? É feita essa contabilização, mas na verdade não são centros de custos que eles denominam. E até tem uma curiosidade que é uma coisa para se pensar aí no seu órgão, ou então no órgão maior, aí, qual o seu, que é aí do seu estado. Aqui quem capitaneia o projeto é a Secretaria da Fazenda, aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, para cada centro de custo da fundação existe uma UA. E essa UA é uma unidade administrativa. Então, a proposta, pelo menos no estado de São Paulo, é que para cada setor que existe, em todos os órgãos, e pensam nisso, né? O que não falta é órgão no estado de São Paulo, que é um estado gigantesco, com uma estrutura enorme. Para cada órgão, na verdade, para cada centro de custo, tem uma unidade administrativa. Como, na verdade, o projeto ele ainda está no piloto, então não são muitos órgãos que acabam fazendo uso dessas unidades. Mas há um diferencial. Por exemplo, na fundação, a estrutura de centros de custos, ela respeita uma codificação. Uma codificação atualmente com 9 dígitos. Na verdade, estou falando isso para exemplo, isso não precisa ser seguido na sua organização. Mas, por exemplo, na Fundação Casa, estes 9 dígitos, eles é um código falante. Por meio desses dígitos é possível já identificar a qual órgão e aonde que está, e qual órgão e a qual outro órgão, na verdade, ele está subordinado. Então, por exemplo, se a gente pegar uma codificação que começa lá com 7, nós sabemos que é da região de Campinas, né? Então, 7 é Campinas, nós temos alguns que começam com 02, com 04, com 05, que são na região de São Paulo. Então, conforme esse número ele vai sendo decupado, né, você sabe qual que é a região que faz parte. Lembrando que no caso da fundação é um órgão que está em mais de 52 municípios, né, então isso acaba sendo relevante. Então, na verdade, aonde que está este órgão, ele tá subordinado, em que região, na verdade, ele está, e qual divisão regional. E ainda assim, dentro da divisão regional,
tem alguns outros órgãos, né? E o mesmo vale aqui para São Paulo. Então, em São Paulo, que a gente tem uma região metropolitana, que tem outras regionais, e a gente consegue ver justamente por meio desse código, que é um código que ele já determina qual a localidade que esse centro de custo está subordinado, você já consegue justamente ver isso. Tá? Bom, dando continuidade então. O centro de custo, pausa para o café, um minutinho só. Bom, o centro de custo, ele não ele é tanto para a questão de fazer a própria alocação dos recursos, como eu disse, de pessoal, almoxarifado, adiantamento, diárias, tudo aquilo que está dentro do escopo da apuração de custos. E ele já possibilita também uma outra coisa, que é o que? Por meio desses centros de custos já é possível identificar uma coisa que é importante, que é quais os serviços que esses órgãos estão relacionados. Então, para cada centro de custo, pode ser atribuída uma classificação. Então, por exemplo, vamos pegar uma organização que ela possa trabalhar tanto com itens de educação. Então, se aquele centro de custo é voltado para a educação, você já vai classificá-lo dessa forma. Não, ele não é voltado para a educação, ele não é voltado para atividade fim, mas é para atividade meio. Então você já consegue classificar talvez ele como administrativo. E não só isso. Pensa, por exemplo, ele é um órgão voltado, por exemplo, para a educação. Olha, mas dentro da educação a gente tem ensino formal, tem fundamental, tem médio, tem infantil, tem a questão de esporte também, certo? Nós temos a questão, por exemplo, da prática de esporte, né? Nós temos cursos livres, cursos na área artística, cursos profissionais. Então, se dentro da organização tiver esse leque todo de órgãos, de setores que trabalham com essas vertentes, para cada órgão específico, você consegue fazer essa alocação e essa classificação. Então, se é um órgão que trabalha com esporte, você classifica como área de esporte. Se é como ensino profissionalizante, profissionalizante. Se é artístico, artístico. Se é fundamental, se é médio, se é apoio escolar, enfim. Você consegue fazer a classificação dos centros de custos. Tá? Bom, e por que isso é importante? Porque quando você faz a apuração de custos, você vai ter lá nesse setor, você vai ter um valor aí de folha de pagamento, você vai ter um valor de folha de pagamento, que é salário, você pode ter férias, pode ter 13º, isso aí vai depender do que a sua organização acha que é interessante evidenciar. Você pode ter benefícios. Então você vai conseguir alocar, na verdade, esses recursos da melhor maneira para que você possa fazer uma classificação que seja por exemplo, por serviços, como nós dissemos, e isso você consegue fazer um fluxo que pode ser uma referência para você trabalhar a questão do orçamento. Lembra, tem uma coisa que eu até falei na live da semana passada, rapidamente, mas, por exemplo, uma das funções também, entre outras possíveis, mas da informação de custos, é justamente ser uma ferramenta que pode auxiliar no planejamento orçamentário. Porque quando você faz uma previsão, um planejamento, você estima que você vai utilizar aqueles recursos daquela determinada forma e naqueles determinados órgãos, tá? Então você já tem isso. Mas muitas vezes você justamente acaba por alguma razão, alguma necessidade da organização,
E isso também depende da forma que foi elaborado o orçamento, certo? Se ele é elaborado em diversos programas, muito provável você vai ter uma dificuldade de fazer essa gestão aí orçamentária, né? Essa realocação. É possível, mas demanda outras solicitações junto a outros órgãos. Mas, enfim, você consegue justamente ver se aquilo que foi planejado de fato foi executado naquela ação. De repente você tem uma ação voltada à promoção do esporte. Promoção do esporte e cidadania. Então você vai conseguir ver se, na verdade, aquilo que foi planejado, por meio da informação de custos, considerando os parâmetros que você adotou aí, que inclui a classificação dos órgãos ligados à promoção do esporte aí na sua organização, ver se aqueles recursos de fato foram destinados para lá e foram utilizados lá. E isso serve tanto para a questão de esporte como para qualquer outra coisa. Eu costumo dizer que, na verdade, depende da solicitação do cliente. Porque você pode fazer essa classificação tanto pela questão dos serviços, como você pode fazer essa classificação utilizando uma questão de hierarquia. Por exemplo, uma das coisas que se faz na fundação é você já fazer uma série de agrupamentos que você faz a classificação no item, na unidade menor lá no setor, e ainda assim você tem um agrupamento que fala do serviço, você tem um agrupamento para falar se esse órgão está ligado, por exemplo, a uma outra gerência, se esse órgão que está ligado a uma gerência está ligado também a uma superintendência. Isso você já consegue ver justamente na questão desses números aí, né, dessa codificação, que na verdade é o número falante, certo? Adicionando a questão, por exemplo, dos números que são números falantes, que eles já dão uma ideia de onde que aquele órgão está localizado, e fazendo o contraponto que eu comecei agora há pouco, as unidades administrativas, pelo menos neste momento, que é a referência da Secretaria da Fazenda, elas não são números falantes, são números aleatórios. Aleatórios, quer dizer, são sequenciais, né? Não são tão aleatórios assim, são sequenciais. Então, por exemplo, acho que são 6 ou 7 dígitos, e na verdade, conforme vão sendo informados, sendo solicitados para a Secretaria da Fazenda, eles vão atribuindo os números que estão na sequência. Né? Então, por exemplo, é normal lá na fundação ter um centro de curso, vou colocar lá, que é 714.310. O próximo pode ser 714.320, 714.330. Então, essa sequência, ela não é correspondida, por exemplo, hoje no que é utilizado pela Secretaria da Fazenda, justamente porque é um número sequencial. Então, para cada um deles pode ter 9.453, 9.248, enfim. Na verdade, conforme a gente vai fazendo solicitação para a Secretaria da Fazenda de unidades administrativas, essas unidades são informadas para nós. Tá bom? Bom, no caso para a fundação. Tá, então essa é a forma mais clássica, que é a utilização dos centros de custos. Tá? E daí, não, mas tudo vai ser centro de custo. Não, aqui eu vou colocar como custo, ali eu vou colocar como despesa. Essa é uma discussão para se ter dentro da organização. Hoje, por exemplo, até dentro dos custos, até recentemente do estado de São Paulo, tem um valor total lá que eles falam que é a informação de custos, que considera inclusive recursos de órgãos administrativos, de atividade meio. Isso é um item que já foi para discussão, porque no começo a proposta é que se fizesse mesmo a distinção, assim como diz
parte da doutrina, né? Separar aquilo que é custo e separar aquilo que é despesa, mas por alguma razão aí acabou se considerando tudo e acaba sendo uma informação que gera dúvida. Mas ainda assim, é possível fazer essa distinção. Tanto que na fundação, quando eles perguntam a questão dos custos, tem tanto um quadro geral como um quadro que separa aquilo que nós que a fundação entende na verdade que é custo de verdade, que é medida socioeducativa, e aquilo que não é custo, certo? Bom, então é isso. Bom, agora tem uma outra situação que se pode ser considerada para alocação de custos, para alocação de custos. Qual é a outra situação que se pode ser considerada? Bom, não fazer a alocação dos custos na estrutura organizacional. Uma opção é fazer essa alocação de custos. Talvez, vou colocar dessa forma, talvez não seja melhor e alguém que estiver vendo agora ou depois pode corrigir, mas em ativos da organização. Então, por exemplo, eu me lembro de ouvir, por exemplo, o Carlos Leme da Fundação falar que em uma das apresentações ele viu que o pessoal utilizava como centro de custos os aviões. Então, por exemplo, vamos pensar uma organização que trabalha com aviões, além de ter os recursos que são aplicados na estrutura organizacional, pode ter os recursos que são aplicados nesses ativos, que são os aviões, né? Que são esses bens aí que na verdade estão ligados à atividade fim. Então vamos pensar, por exemplo, aviões, uma outra coisa que pode, por exemplo, trens. Vamos pensar em uma companhia de trens. Vamos pensar, por exemplo, trem tem estação, tem central de operação, tem órgãos administrativos, órgãos operacionais. Então, no que se refere à questão organizacional dos órgãos, para cada um deles pode ter a questão de um centro de custo, certo? E daí podendo fazer essa distinção, aquilo que é mais atividade fim, aquilo que não é atividade fim. Então a gente pode falar, por exemplo, que uma estação de trem está mais ligada à atividade fim do que, por exemplo, um prédio no centro da cidade que na verdade é unicamente administrativo, certo? Não poderíamos falar o mesmo no que se refere, vamos pegar um prédio que é um centro de operações. Olha, um centro de operações ele não deixa, pode ser talvez de forma indireta, mas sim, ele está ligado à atividade fim, né? Na verdade, de forma muito importante. Então, pegando esse exemplo aí de uma companhia de trens. Mas esta companhia de trens, ela pode querer considerar, por exemplo, que para cada trem da sua frota, vamos colocar assim, cada trem seja um centro de custo. Óbvio, a gente vai saber quanto que esse trem, durante um período aí de anos, quanto que ele consome dos recursos, tanto para a questão de manutenção, como também para estar em atividade, né? Porque, por exemplo, para um trem estar em atividade, tem o quê? Tem recursos, ele tem que estar limpo, ele tem que ser feita a manutenção, tem que ter maquinista para poder operar o trem, tem recurso, por exemplo, recurso elétrico, né? Tem a questão, por exemplo, da malha ali ferroviária, enfim, há uma série de recursos que são necessários para um trem estar em atividade, certo? Então, se por exemplo uma companhia quiser determinar que além dos órgãos administrativos, ou na verdade administrativos, operacionais e de atividade fim, que para cada um deles possa ter um centro de custo, a companhia pode, por exemplo,
pensar em determinar que para cada trem possa ser um centro de custo. E daí vem um desafio. Aí vem um desafio, que é justamente determinar como que é feita essa alocação dos recursos. Mais um cafezinho. Pensar como que poderia ser feita essa alocação de recursos. Vamos pensar na questão de manutenção. Geralmente, alguns itens de manutenção eles saem de um determinado almoxarifado. Eles devem estar lá em algum lugar, guardados, e conforme é feita a solicitação, é dada a saída. Se essa saída já for dada, se já tiver essa estrutura de centro de custo dos trens, for dado para aplicação lá, neste trem que também é um centro de custo, tá resolvido, porque na verdade já sabe que aquele recurso foi para isso. Então, imaginamos que para questões materiais seja mais fácil, porque a partir do momento que tem que ser feita uma solicitação de material, essa solicitação tem que ir para algum lugar. Seja um lugar, por exemplo, que um lugar físico, por exemplo, um prédio, né, onde que é feita essa manutenção, ou como também a questão de um lugar que, na verdade, é de atividade fim, e no caso, ir para um trem. Agora, o desafio que possa surgir é a questão dos recursos humanos, certo? Porque vamos supor que para um trem tá em atividade, como eu disse, ele precisa de materiais, recursos, e alguns recursos dele é humano. Então vamos lá, o maquinista tem que pensar como o sistema, por exemplo, de folha de pagamento, de salário, se ele teria essa possibilidade de estar fazendo um levantamento com base na carga horária aí desse maquinista, e que na verdade consiga ver quanto recurso ele utilizou. Então vamos supor que no mês aí um maquinista, é uma especulação, tá? É só uma especulação. Custe aí 3 mil reais, 3.500 reais. 3.500 reais no mês. Muito provável, esse maquinista, ele não vai trabalhar num único equipamento. Muito provável ele vai trabalhar em mais de um equipamento. Eu não sei se ele trabalha, por exemplo, em mais de um equipamento por dia, se num único dia ele trabalha com um único trem. Eu não sei se, por exemplo, ele já vai ter um trem determinado para trabalhar, sabe? Então, na verdade, talvez seja necessário um sistema de controle que vai pegar as informações da folha de pagamento e, a partir disso, processar e fazer essa distribuição dos custos do maquinista na operação do trem. Tá? Algo semelhante se pensou em fazer na fundação, que era justamente identificar, quando falar do custo de transportes, né? Colocar o custo dos motoristas. Então, por exemplo, hoje, na fundação, quando se calcula a questão dos transportes, é utilizada a informação de um sistema chamado Sysfrota. Então, lá no Sysfrota tem cadastrado os processos que se referem aos contratos de locação, e nesses processos é possível cruzar a informação e saber quais são os centros de atendimento que foram atendidos. Então, por exemplo, o que acontecia anos atrás, lá na fundação? Todo o custo de transporte ele ia para a gerência de transportes. Por quê? Porque é onde que estava concentrado os contratos. Então, quando se fazia lá a liquidação, o pagamento, né, na verdade a liquidação dos contratos de locação de veículos, o que acontecia? Tudo caía na gerência de transportes. A partir de um determinado momento,
de um determinado momento, o que aconteceu. Olha, a gestão entendeu que não estava certo, e é verdade, porque a gerência de transporte, o centro de custos da gerência de transportes tinha um valor enorme de transportes, só que, na verdade, não era para atender a gerência. A gerência era, na verdade, o órgão gestor dos transportes. Mas, na verdade, tudo aquilo era para atender diversos órgãos da fundação. Então, no caso da fundação, há uns 4 anos atrás, aproximadamente, a DTI desenvolveu um sistema, e nesse sistema é dada a entrada de todos os pedidos de transportes. Então fez lá um pedido para ir para um casa lá do interior, por exemplo. Então tem lá quantos quilômetros se utilizou para ir para aquele casa lá no interior. Então quando é feito o fechamento mensal, aquele contrato lá, vamos supor que tem um contrato lá de 100 mil. Por meio dessa informação do Cisfrota, é possível saber que desses 100 mil, utilizou aí, os carros desse contrato rodaram aí, sei lá, 3 mil quilômetros. E desses 3 mil quilômetros, foi 500 quilômetros para o casa A, 500 quilômetros para o casa B, 1000 quilômetros para o casa C, e assim. Então você sabe desses 3 mil quilômetros, quais foram os centros de custos que, na verdade, fizeram a solicitação. E daí, com base nessa informação, é feita a distribuição para quem utilizou o recurso. A partir daí, os custos da gerência de transportes caíram significativamente. Por quê? Porque os recursos passaram a ser alocados nos centros de custos solicitantes. Tá? Ficando assim uma informação mais qualificada. Tá? Então, esse exemplo da questão do que ocorreu na Fundação de Transportes é algo que poderia, por exemplo, se pensar nesse exemplo, lembrando que é um exemplo totalmente especulativo, quando a gente pensa, por exemplo, numa companhia de trens. Como se poderia fazer a alocação dos recursos de pessoal tendo um centro de custo que, na verdade, não fosse da estrutura da organização, mas, na verdade, que fosse um próprio trem. Quanto de recurso aquele trem utiliza para poder circular no que se refere à manutenção, peças para manutenção, recursos que são necessários, eu não conheço, né? Talvez teria que ter alguém que entende da questão ferroviária para poder melhorar um pouco esse exemplo, mas qual recursos ele utiliza e recurso de pessoal. Então, o pessoal, primeira coisa, é o maquinista, certo? Se é maquinista, o trem não anda. Detalhe, a gente sabe que tem trem que anda assim, sem maquinista. Tá? A linha 4 aqui em São Paulo é um exemplo disso. Tá? Mas, no geral, ainda, tanto aqui em São Paulo como em boa parte do Brasil, os trens precisam de maquinistas. Tá? Bom, então isso tem a questão do maquinista, que é o operador, tem a questão, por exemplo, do pessoal da limpeza. Tem um contrato de limpeza, você consegue fazer a alocação dos contratos de limpeza por centro de custo? Será que os contratos de limpeza eles têm um controle? Olha, nós vamos limpar tal trem de tal hora. Naquele dia, então naquele dia foram limpos o trem X, Y, Z e por aí foi. Né? Limpamos 10 trens. Deve limpar até mais, mas limpou 10 trens, aquele contrato, naquele dia. Será que você consegue pegar o custo do contrato, o custo diário do contrato e fazer a distribuição para aqueles 10 trens? É possível. Então, na verdade, a gente está imaginando aqui, na verdade, é um exercício de imaginação mesmo. E as coisas, muitas vezes, começam com um exercício de imaginação. Para pensar justamente o quê? Que é possível você fazer a alocação de custos
tanto em órgãos, vou colocar como órgãos fixos, né, que é essa estrutura organizacional aí, física, que respeita justamente o organograma da instituição, como talvez também fazer a alocação de custos de uma outra forma. Então vamos lá, tem a questão que pode ser um avião, pode ser um trem, olha, pode ser um ônibus. Será que para uma companhia de ônibus é interessante? Eu não sei se tem companhia de ônibus públicas, né? Não sei. Eu sei que, na verdade, acho que prestam serviço, tem uma espécie de concessão. Né? Mas, por exemplo, na questão de trem, sim, eu sei que o metrô é do estado de São Paulo, a CPTM é do estado de São Paulo. Né? Assim como eu imagino que nos outros estados também, tudo que se refira a trens seja do governo. Então, por isso que eu acho que acaba sendo um bom exemplo. Tá? Então é isso para a gente caminhar para o nosso fechamento. Resumindo, é isso. A alocação de custos ela pode ser feita nos centros de custos, e daí tem os centros de custos que são da atividade fim, que estão relacionados ao que a organização realmente precisa fazer, e tem aqueles centros de custos que podem estar não ligados à atividade fim, mas sim à questão administrativa e burocrática. Tá? E daí, o que vai ser considerado custo ou não, a gente tem aquele que tem na doutrina, mas cada organização pode fazer a sua discussão. A questão é, sendo considerado como custo ou como despesa, se for o caso, ainda assim é possível fazer essa distinção e estar separando isso nos relatórios. Tá? E a outra questão, os números, a codificação, na verdade, a própria codificação de centro de custo pode ser uma codificação que já indique a qual órgão esses órgãos estão subordinados. Então, se é uma seção, qual que é a gerência, qual que é a diretoria, qual que é a superintendência, se é um núcleo, se é uma assessoria, tudo você consegue, por meio de uma codificação, já identificar ali, já mostrar qual que é o órgão que está subordinado. Essa é uma opção, geralmente costuma ser melhor do que simplesmente números sequenciais, tá bom? Números sequenciais. Então, a codificação, que já indica onde que está, que são os tais dos números falantes, acaba sendo melhor do que simplesmente um número sequencial. Tá? Mas seja um ou outro tendo controle, isso funciona. Tá bom? E por fim aí também a questão do centro de custo podendo ser tanto a questão de ser físico ou então, na verdade, ser um ativo, ser um móvel. Né? Por exemplo, a questão do trem. O trem aí é um centro de custo e ali a gente identifica quais os recursos que ele consome para estar em funcionamento e daí fazer as avaliações. Né? Tem o tempo de vida útil dos órgãos, tem a depreciação que também é um dos itens que fazem parte aí da metodologia da apuração de custos. Então tem uma série de itens aí que podem ser considerados, tá bom? Estas são as linhas gerais aí para no que se trata a informação aí da questão dos centros de custos. E é isso. Bom dia, né? Terminar o nosso café. Obrigado e se você está vendo ao vivo, ok. Muito obrigado. E para você que vai ver gravado, aproveite depois, possa deixar a sua pergunta. Lembrando que vai ficar tanto aqui no Instagram, como também depois vai para o YouTube. Tá bom? É isso. Bom dia. Pera aí, olha. Surgiu uma coisinha aqui, deixa eu testar. Tem uma pergunta bem no finalzinho aqui, bem no finalzinho. Como identificar o que é custo ou despesa? Pode dar um exemplo? Vamos lá, vamos dar um exemplo do que é custo e o que é despesa. Geralmente o que na doutrina se diz que custo é tudo aquilo que está ligado à atividade fim. Então vamos lá. Vamos supor que, por exemplo, você está num órgão ligado à questão da educação. Né? Então, o recurso que é aplicado para você, na verdade, desenvolver a atividade de educação, vamos colocar a educação esportiva,
educação esportiva. Então, o recurso ali de pessoal, de material, que você utiliza ali para desenvolver essa questão da educação esportiva, isso é um custo. Isso é um custo por quê? Porque a sua organização de atividade fim, ela é justamente voltada para a área da educação. Agora, o que seria a despesa? Você tem um órgão, que é um órgão administrativo, então você tem os órgãos ligados à parte da educação e você tem, na verdade, os órgãos administrativos, que eles não são ligados. Quem trabalha ali naquele órgão, ele não está voltado diretamente para ser o cara que vai lá trabalhar com educação esportiva, junto, sei lá, adolescentes ou jovens adultos, quem seja o público. Na verdade, ele é o cara que faz ali os pagamentos. Vamos supor que você tem ali um agente administrativo que está fazendo os pagamentos ali dos recursos que vão ser aplicados lá naquele centro de custo. Então, você tem um centro de custo que ele é, na verdade, educacional, você tem um centro de custo que, na verdade, ele é apoio. Ele faz o suporte, faz a atividade administrativa para que esse centro de custo aqui possa funcionar. Então, esse realmente centro de custo, o que acontece aqui e é alocado aqui para atividade fim é custo. Isso aqui não. Isso geralmente ele é considerado como uma despesa, porque ele não está ligado à atividade fim. Sim, tem sim o consumo de recurso, aquele agente administrativo recebe salário, recebe os benefícios dele, aquele órgão aqui de suporte também tem consumo de material, de almoxarifado, de utilidade pública, de água, de luz, mas na verdade esses recursos muitas vezes eles não são considerados como custos porque não estão na atividade fim, tá? Mas isso é teoria, né? É doutrina, é teoria, tá? Por isso que tem muitos órgãos que ainda assim acabam considerando tudo, mas geralmente na base tem essa distinção do custo, que é atividade fim, e daquilo que é uma despesa que não está necessariamente ligado à atividade fim do órgão. É isso. Bom, pergunta aí derradeira aí no finalzinho, tá? Estamos batendo o nosso tempo. Então, agora sim, a gente vai estar encerrando. E se você viu, está vendo gravado, pode deixar aí a sua pergunta, ok? E a gente vai respondendo aí, tá? Ok, obrigado, então até a próxima.